Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz, e a palavra de Deus para a sua vida. Bom, o pão nosso de cada dia hoje, o alimento que vamos receber, que Deus tem para você hoje, tem por título: não questione a soberania de Deus em sua vida, parte 1. É a glória de hoje, é o nome da reunião de hoje. Agora olhe para mim. Muitas vezes questionamos a Deus. Por que isso, por que aquilo? Não é verdade? Por que isso teve que acontecer comigo, meu Deus? Por que eu me machuquei? Por que eu perdi o meu emprego? É difícil porque às vezes você está bem empregado, está trabalhando direitinho, está congregando direitinho, está semeando e perde o emprego. E vem o questionamento: por que, se eu estava na igreja, me esforçando para viver sempre uma vida correta diante do Senhor, e eu perco o meu emprego? Lembre-se, se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Tem uma palavra-chave que tem que acompanhar você para o resto da vida. Tudo colabora para o bem dos que amam a Deus. E tudo é tudo. Então, se você perceber uma pessoa que está aqui na igreja, meio emburrada, essa pessoa, ela não está em sintonia com a vontade de Deus. Ela não aceita a soberania de Deus em sua vida. Por isso ela está revoltada ou revoltado por alguma coisa que aconteceu. São pessoas que basta ela esperar que vai vir o milagre, que vai acontecer o que você está precisando. Tem que saber esperar. O que você quer vai vir, mas não vai vir agora, mas daqui a pouco. O que você está precisando, meu irmão, vai acontecer, mas não vai acontecer agora, mas vai acontecer daqui a pouco. Aprenda a esperar em um nome do Senhor Jesus. Tem gente que não sabe esperar, e aí se revolta, ou vai embora da igreja, porque não sabe esperar as coisas. Se você tiver paciência, tudo entra no seu eixo. Deus é soberano, e na sua vida também. E não vai acontecer nada que Deus não queira. Mas o que Ele quer vai acontecer, queira você ou não. Querendo você ou não, vai acontecer. E nós que fazemos parte da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, temos que amadurecer nesse ponto. Nós temos que reconhecer em todos os pontos da nossa vida que Deus é soberano. E que Ele faz o que Ele quer. Fazendo Ele ou não, nós o amamos. Acontecendo ou não, você tem que continuar amando e respeitando a Deus. Nós não podemos questionar a vontade de Deus, discutir com Ele, meus irmãos.
naquilo que Ele vem a fazer ou não. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser, inclusive predestinar uns para essa graça e outros Ele não quer. Só vem para a graça dele aquele que Ele quer. Aquele que Ele não quer, não vem. E poderoso é Deus, meu filho. Ele tem essa soberania. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele conhece o teu amanhã melhor do que você mesmo. Deus é onisciente. E nós dizemos o quê? Amém. Nós temos que respeitar a Deus e amá-lo, até quando uma pessoa que amamos volta para a pátria, morre segundo a carne. Entenda uma coisa, todos vocês, e você que me ouve nesse momento, a vida e a morte está nas mãos de Deus. E o primeiro livro de Samuel fala sobre isso. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O que é que desce a sepultura? O corpo de carne. O que é que sobe para Deus? O Espírito. Abra a sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6. E assim diz a palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz o quê? Subir. Abençoados, se você não tem um bom relacionamento com Deus, você vai ficar se perguntando: por que Deus? Por que, meu Senhor? Como o Senhor permitiu isso? Sabe como? Permitindo. Porque Ele tem nas suas mãos, na sua grandeza, o poder de dar a vida e tirar a vida. E se você não entende a soberania de Deus, nesse ponto, você pode ficar magoado e pior, com raiva de Deus, ao ponto até de sair da igreja. Porque Deus permitiu que essa pessoa morresse? Por que, meu Deus? Nós temos que encarar a soberania de Deus nas mortes, nos acidentes e nos acontecimentos inexplicáveis. Quando uma criança, por exemplo, de 6 meses, vem a falecer. Como que pode, pastor, uma criança de 6 meses, inocente, pura, morre? Departamento de Deus, não questione a soberania do Senhor. Em casa, leia o segundo livro de Samuel, capítulo 12, do verso 15 ao 17. Lá fala da morte do filho de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, do verso 15 ao 17. Prosseguindo aqui com a leitura. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também o que? Exalta. Nós respeitamos e amamos a Deus quando vem os dias de alegria para nós, não é verdade? A gente não respeita, a gente não fica feliz. Você até fala: Deus, Tu és maravilhoso, eu te amo, estou vivendo momentos tão bons. Mas também temos que amar e respeitar a Deus quando vem os tempos difíceis. Os tempos de tristeza, de dor, de traição às vezes. Dias de grandes dificuldades. Também aí temos que continuar amando e respeitando ao nosso Senhor. Ele é soberano. E nós amamos a Ele em quaisquer circunstância. Porque Deus te ama em qualquer circunstância.
Se Deus te ama em qualquer circunstância, nós também temos que amá-lo. Você já parou para pensar nisso? Que Deus, Ele te ama em qualquer circunstância? Mesmo com as fraquezas que você tem, com as debilidades que você tem, você, Senhor, oh meu Deus do céu, eu ainda faço cada coisa errada. E Deus contigo, aguardando a tua transformação, a tua mudança, a misericórdia de Deus aí na tua vida. Então temos que amá-lo também em quaisquer circunstâncias. Mas há pessoas que só amam a Deus quando as coisas são favoráveis para ela, quando as coisas estão acontecendo. Agora, quando as coisas andam para trás, ela deixa de amar a Deus, para de congregar. Não estão favoráveis, né? Mas quando está, tem dinheiro, está conseguindo arrumar a casa, conseguiu comprar o carro, promoção no trabalho, está acontecendo, aí ama a Deus. Mas se acontecer uma coisinha no trabalho, aí já adentra aqui com a cara emburrada. Eu não esperava que isso acontecesse. Como pode, né, pastor? Logo eu. Ué, por que logo eu? Você se acha, você se considera melhor? Em quê? Somos todos filhos de Deus. E para todos os filhos de Deus, nesse mundo tereis atribulações. Para todo mundo. Diga, Deus é soberano. Em toda e qualquer situação, meu filho. Prosseguindo, o profeta Samuel diz, amando de Deus, capítulo 2, verso 8: levanta o pobre do pó, e desde o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e o assentou sobre elas o mundo. Apresentando aqui que Ele é soberano em tudo. Vejamos também o que diz o livro de Deuteronômio, falando ainda da soberania de Deus, no capítulo 32, verso 39. Deuteronômio 32, 39. Grife, marque, sublinhe, anote no seu caderninho de anotações. Pastor, já tenho marcado, eu já conheço esse versículo. Olha para mim. Tem muita gente assim. Não, já conheço. Está até marcadinho aqui. Está cansado de saber, mas também está cansado de não viver. Precisa viver em nome de Jesus. Você precisa encarar a soberania de Deus, amá-lo e respeitá-lo. E assim diz Deuteronômio 32, 39. Vede, agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço o quê? Viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus tem poder para isso? Sim ou não? Sim. Mais uma vez, Deus apresenta para você que Ele é o Senhor do tudo e de todos. De tudo e de todos. Agora abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 9, verso 19. Vejamos uma outra evidência que nos apresenta a soberania de Deus. Aqui no Evangelho, Romanos 9, 19. Observe que acima do verso 19 tem um subtítulo em negrito: a soberania de Deus. Na minha Bíblia está assim, não sei na sua. E o verso 19 diz: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu
ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar: a quem o fez? Por que me fizeste assim? Aqui o apóstolo Paulo fala que não pode haver em nossa mente, no nosso falar, qualquer tipo de questionamento contra a soberania de Deus. Porque você é o vaso de barro feito pelo Senhor. Você é o objeto, você não é o Criador. Você é a criação de Deus. Então não pode a criação de Deus estar afrontando, questionando por quê. Como que o Senhor permite uma coisa dessa? Não vou mais para a igreja, hein? Quando não fala assim, questiona por dentro. Está lá no trabalho, mas está questionando. Mas como, meu Deus? Mas como o Senhor permitindo? Nós temos que ser humildes para respeitar a soberania de Deus. O questionar a vontade de Deus é uma cilada da carne. É a nossa carne que nos coloca contra a soberania de Deus. E isso está descrito em Romanos capítulo 8. Em casa você medita. Lê o capítulo todinho que você vai perceber que a sua carne é inimiga de Deus. Então ela sempre vai trabalhar contra a soberania do Senhor. Como por exemplo, uma das ciladas da carne. Eu não sei porque Deus me fez assim. Pastor Sandro, eu não sei porque que Deus me fez assim, viu? Eu não queria ter os defeitos que eu tenho, e nem tampouco eu abençoados. Graças a Deus por tudo, até pelos defeitos. Os defeitos abençoados, como tudo que você já passou, nos aproximaram das coisas de Deus. Os problemas que você já enfrentou, os defeitos que temos na carne, nos aproximaram das coisas de Deus. Então, graças a Deus. Foi por causa de uma fraqueza que em um dado momento da sua vida, Senhor, eu não aguento mais. Eu não tenho vida. Eu quero ter vida, me ajuda. E você se aproximou das coisas de Deus. Senhor, é tanto problema na minha vida que só o Senhor para resolver. E nesse momento você se aproximou das coisas de Deus. E eu provo com Bíblia. Mantenha a sua mão aqui e abra no livro de Salmos 119, verso 71. 71 é o verso. E o capítulo é o 119. Assim diz Davi falando da experiência que ele teve com a grandeza de Deus, hein? Que coisa linda isso aqui. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E Davi passou por muitas coisas. Ele teve que superar muitos defeitos, muitos erros, muitas fraquezas, e suplantar muitos problemas em sua vida, perseguições, batalhas, etc, etc, etc. Mas tudo isso aproximou ele dos decretos de Deus. É por isso que aquela palavrinha-chave que eu dei no comecinho da reunião nunca deve sair da sua vida. Tudo está colaborando para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Agora vamos ler de novo o que está lá em Romanos capítulo 9, verso 19. 9, 19. E assim diz, Romanos 9, 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar:
a quem o fez, por que me fizeste assim? Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser. Tem pessoas, por que Deus me fez assim, né? Eu queria ser mais bonito. Um exemplo a se pensar. Pastor, eu queria ser mais bonito, sabe? Que nem aquele ator, que nem aquela atriz, que nem aquele cantor. Se ame do jeito que você é, abençoado. Você recebe essa palavra? Se ame do jeito que você é. É uma bobagem ficar se preocupando com isso. Isso não é o mais importante. Você parecer com o cantor tal, ou com aquela atriz. Pastor, eu queria tanto ser bonita como a Débora Seco lá, aquela moça lá da novela. Eu queria. Se ame do jeito que você é. Porque isso não é o mais importante. Pastor, eu queria sim. Eu queria ter um nariz melhor, uma perna melhor, uma orelhinha melhor, um cabelo, né? Que nem a daquela mulher lá da novela, aquele homem lá. Eu queria, pastor. Isso só atrapalha você. Na hora de se vestir, na hora de estar no meio das pessoas. Se você sofre desse tipo de complexo com a sua orelha, no meio das pessoas, você vai ficar sempre escondendo com o cabelo. Eu não gosto da minha orelha. Aí vai estar sempre escondendo. E quando tirar foto, tira meio assim, né? Não sei. Uma posição que não mostra a orelha. Um negócio meio escondido. Abençoado. Você precisa se amar, você precisa se gostar do jeito que você é. Isso é o mais importante para você reinar em vida na graça de Deus. Deus, na sua grandeza, escolheu o pai que você tem, a mãe que você tem, a sua cor, o jeitinho do seu cabelo. Está tudo na soberania de Deus. Tinha que ser desse jeito. Essa belezura que é você. Pastor, eu queria ser assim, sabe? Bonito que nem um senhor. Lamento. Só lamento. É brincadeira. Agora, o que você puder melhorar, melhore, né? Se cuidar, não faz mal a ninguém. Porque na verdade não existe ninguém feio. O que existe são pessoas descuidadas, que não se cuida mais. Mas gente feia não existe. Quem já assistiu aqui aqueles programas de transformação? Você olha para a pessoa assim, não. Não pode ser. Mas você é aquela pessoa do antes? Exatamente. Bonito igual o pastor Sandro. Sou eu mesmo. Oh, meu Deus do céu. Prosseguindo, verso 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Imagine um sujeito fazendo um vaso de barro. E o cara fala assim: bom, eu vou fazer esse vaso com essa cor, e vou pintar ele assim, assim, assim. Vou decorar ele com ouro, com prata, com pedras preciosas. E já esse outro, eu vou só enfeitar ele com barro mesmo por fora. Não vou nem pintar, não vou colocar nenhuma decoração de alguma joia preciosa. Não vou colocar nada. Ele não tem o direito de fazer isso? A pessoa que faz o vaso de barro? Tem. E depois compra quem quer. Não é verdade? Tanto aquele que está mais decorado, como aquele que não tem decoração nenhuma. Será que Deus tem direito de fazer um vaso de honra e outro de desonra? É isso que Paulo está dizendo aqui. Que Deus, na sua soberania, Ele tem filhos e há também outras sementes.
Porque a Bíblia diz que existe o joio e o trigo. Vamos ler mais um pouco à frente, o verso 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, porque não tem o quê? Espírito. Por isso foi preparado para a perdição. Então, existem as duas sementes, o joio e o trigo. Judas era vaso de honra ou vaso de desonra? Desonra. Ele era da banda podre, para que você entenda melhor. Jesus até falou: Pai, olha, o Senhor me deu 12, hein? Mas um não é da boa semente. E parece que os da outra semente costumam se matar, se suicidar. Foi o caso de Judas. Se põe a pensar, tire você aí sentado as suas conclusões nesse ponto. Em Mateus, leia sobre isso. Judas se suicidou. Mas é porque ele estava com remorso por ter traído Jesus. Ah, mas Pedro também traiu e não pensou em se matar. Traição por traição, Pedro também traiu. Porque se eu nego uma pessoa, eu estou deixando de ser leal àquela pessoa. Se eu não sou leal àquela pessoa, eu estou sendo o quê? Um traidor. Traição por traição, Pedro também traiu. Porque ele negou a Jesus. Quantas vezes? 3 vezes. E não pensou em se matar. Porque quem é filho não tira a sua própria vida. Pense nisso e tire você aí as suas conclusões. Leia em casa Mateus capítulo 27, do verso 3 ao 5. E também Atos capítulo 1, verso 18, que fala sobre isso. Bom, prosseguindo com a leitura aqui em Romanos, vejamos agora o verso 23. Vamos ler uma vez mais o verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Até aqui. Você que está aqui é um vaso de misericórdia, porque só os vasos de misericórdia atendem a voz de seu pastor, o Senhor Jesus. Então quem é vaso de misericórdia atende a voz de seu pastor, o Senhor Jesus, e recebe a palavra da graça e estabelece a sua vida aqui. Na graça genuína, estabelece. Ela pensa: bom, aqui é o meu lugar. Aqui está pregando a palavra que o meu espírito pede. Essa é a palavra que sacia a minha sede. Essa é a palavra que eu estava procurando em vários lugares e que eu encontrei aqui na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Porque quando é a graça genuína, ela dá força para você viver. Ela alimenta a tua esperança, te encoraja que o que você está lutando, está perseverando, você vai tomar posse. Quando você está recebendo a graça de Deus mesmo, como você tem recebido aqui, você recebe forças para viver. Você tem ânimo no seu dia a dia. Quando uma pessoa vem com a palavra negativa, o teu coração já está com um escudo. Está protegido.
Você que está aqui novo pela primeira vez, a tua vida hoje entra em uma nova etapa. É como aconteceu com Paulo, de Saulo para Paulo. Uma nova glória, ao ponto de você, olha, eu não imaginava que eu fosse ouvir o que eu ouvi, viu? Gostei lá da igreja, gostei da palavra, vou voltar, graças a Deus. Olha, é isso que eu quero para a minha vida. Porque servir a Deus não te impede de continuar convivendo, de continuar trabalhando, de continuar a visitar parente, de continuar aí do batizado, na festa, no casamento, seja lá o local. Não te impede. Servir a Deus não te impede de continuar sendo ser humano lá fora. Porque a palavra de Deus não escraviza ninguém. Pelo contrário, ela liberta você de sofrimento. De repente o teu coração estava apertando, e você congrega e aquele aperto vai embora. Nossa, eu estou com o meu coração tão leve, eu estava com um peso que você não faz ideia, viu, pastor? Estava um negócio aqui, sabe? Aquela dor dentro de mim, já me sinto melhor. Você está sendo consolado por Deus, para depois consolar a outros. Vejamos um pouco mais na Bíblia o tamanho da soberania de Deus, o quanto essa soberania é grande, no Salmo 139, verso 1. E assim diz o Salmo 139, verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Deus tem o conhecimento de todas as coisas em nossa vida. Todas. Ele nos conhece profundamente. Mais do que a tua mãe, mais do que o teu pai, mais do que o seu marido, sua esposa, seu filho. Ele tem o controle total da sua vida. E tendo ele o controle total da sua vida, sabe o que é melhor para o seu amanhã. Sabe o que é melhor para a sua vida sentimental também. Ele sabe. Ele é o responsável por tirar pessoas de sua vida e colocar pessoas na sua vida. Deus sabe qual é a pessoa que vai te fazer feliz e aquela pessoa que vai te fazer sofrer. Cabe a você confiar na soberania dele, naquilo que ele tem realizado nos teus caminhos. Cabe a você confiar nele. Se ele colocou, amém. Se ele tirou, amém do mesmo jeito. Você tem que confiar em Deus em tudo. Em tudo em sua vida tem o propósito de Deus. Aqui falou, quando a Bíblia fala mão de Deus, está falando soberania, grandeza de Deus na tua vida. Se Deus tirou, por exemplo, uma pessoa da sua vida e colocou um ponto final naquela situação, não coloque você um ponto de interrogação. Por que, meu Deus? Ela saiu da minha vida. Por que ele saiu da minha vida? Por quê? Se Deus colocou um ponto final, não coloque você um ponto de interrogação, meu filho. Vida que segue. Pelo amor de Deus. Paulo diz que temos que prosseguir para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Você não pode ficar como muitos. Não se vá, não se vá, não me abandone, por favor, porque sem você eu fico louco.
tem muitos que estão ficando, né? É o ciúme que está nos separando. Pastor, o senhor tinha que cantar essa canção. Tinha. Deus é soberano em tudo. Nesses acontecimentos que têm ocorrido na tua vida pessoal, aí tem o propósito de Deus. E digo mais, se você está com alguém casado hoje, tem aí a sua família, os seus filhos, não ponha nesse casamento que você tem hoje uma interrogação. Será, meu Deus, que era para mim ter casado com ele? Será, meu Deus, que era para mim ter casado com ela? Você aprendeu o tempo todo em várias evidências que Deus é soberano. Se você está casado com ele ou com ela, é por vontade de Deus. A questão, o problema é que por agora, esse pedacinho de carne tem te dado trabalho. Aprenda a separar as coisas. Mas é nervoso, pastor, mas é nervosa, mas é agitado, mas é descansado, mas é isso e aquilo. São coisas que congregando, o espiritual vai transformando. Aí já é uma outra história. Aprenda a separar as coisas. Cada pingo no seu ir. Deus quer que você saia daqui hoje abençoado, com o seu coração transbordando de paz, de alegria. Deus é soberano em todos os meus caminhos. Inclusive, é soberano para realizar isso que vamos continuar lendo aqui, ó. Verso agora, de número 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Receba essa palavra, abençoados de Deus. Ele te ajudará. Diante dos problemas que parecem ser maiores do que você, Ele vai te ajudar. Deus vai fazer você vencer. Por nós mesmos, nós não temos condições de vencer nada. Nem eu e nem você temos condições de superar nada por nossa força. Mas aqui diz que por Deus, nós somos mais que vencedores. Com Deus dentro de você, como diz o Evangelho, você vence todas as coisas. Você pode todas as coisas. Porque a nossa suficiência vem de Deus. Assim afirma o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Anote, capítulo 3, verso 5. Em casa você medita. Bom, as minhas considerações finais dessa primeira parte é: não discuta com Deus. Ame e respeite a soberania de Deus na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Respeite. Até aqui, na próxima reunião, a gente continua aprendendo acerca da soberania de Deus. Fique de pé e vamos agradecer por essa reunião maravilhosa, pelo alimento de hoje. Nós te agradecemos
ó Deus, por esse ensinamento. Nós estamos firmados em uma doutrina sólida, em conhecimentos fortes e verdadeiros. Nós não temos um Deus como nós queremos que Ele seja, mas como ensina a Bíblia, o Evangelho. E o Evangelho hoje te ensinou que Deus é soberano em todos os teus caminhos, que Ele te conhece profundamente, que Ele tem o controle total da tua vida, da tua casa, da tua família, de tuas finanças, de tudo. Ele é soberano. E agradeço a Deus por ter compreendido isso. Obrigado, Senhor, por me fazer compreender a tua grandeza. Porque às vezes questionamos, Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo, mas eu não quero mais, Senhor, viver esse questionamento com relação à tua vontade em minha vida. O Senhor sabe o que é melhor para o meu amanhã. O Senhor tem cuidado de mim desde o momento que eu nasci. O Senhor já tem tudo pronto. O dia do meu nascimento e o último dia dos meus dias segundo a carne aqui na terra. Tudo está na tua grandeza. E a ti, Senhor, toda a glória, toda a honra. Tu és soberano, meu Senhor. Grande, glorioso, maravilhoso e sempre será. Se porventura, Senhor, eu me desviei um pouquinho, me revoltei, me aborreci, foi a minha ignorância, Senhor. E nesse momento eu me reconcilio, reconhecendo que em todos os pontos da minha vida, ali está o propósito de Deus em minha vida. Fale com o seu Deus. Agradeça por essa palavra, porque Ele está cuidando de você em tudo. Nada está acontecendo que Deus não queira. Tudo que está acontecendo na sua vida está na vontade de Deus. Está na grandeza do Senhor. Nada está acontecendo que Ele não queira. Agora, meu Deus, que os teus anjos nos acompanhem em nossa volta para os nossos lares, que o teu povo tenha um dia de muitas alegrias e que todos venham viver em harmonia com a soberania de Deus, em um nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo essa palavra. Louve a Deus com suas palmas bem forte. Declaro você em harmonia com a soberania de Deus, porque você recebeu hoje a palavra que você estava precisando. Se despeça desse irmão dizendo: você recebeu a palavra que você estava precisando. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.
Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.